Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 8 das lições bíblicas da editora CPAD, da classe de jovens, com o tema A Batalha contra Ai. Continuamos aqui com o nosso estudo sobre o livro de Josué. E hoje nós vamos estudar especificamente o capítulo 7 e parte do capítulo 8, onde fala da derrota dos israelitas para os habitantes da cidade de Ai. Lembrando que o ebdeemfoco.com tem todo um conteúdo gratuito para você usar na sua escola bíblica dominical. Nós temos aula em vídeo, aula em áudio, subsídios em PDF e um conteúdo extra. Tudo isso aqui no ebdeemfoco.com. Você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, acesse www.ebdeemfoco.com e confira todo o conteúdo especial gratuito para você. E você que deseja fazer o uso do slide em PowerPoint na sua escola bíblica dominical, assine o nosso plano de slide e faça uso do slide em PowerPoint do ebdeemfoco.com. Lembrando também que o ebdeemfoco.com está oferecendo para você um treinamento para professores da EBD, totalmente gratuito, é isso mesmo. Curso de treinamento para professores do EBD totalmente gratuito aqui no ebdeemfoco.com. Acesse www.ebdeemfoco.com e confira o que estamos anunciando. Muito bem, o nosso texto do dia se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, um texto bastante conhecido, que diz: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus." Tá aqui suprimido uma parte, mas você pode ler aí na sua Bíblia todo o versículo. Esse texto trata-se da inauguração do templo e do palácio por Salomão. Quando ele ora a Deus, Deus responde e fala com ele: olha, o dia eu estou aceitando, eu estou aceitando esse templo como um local de adoração, um local onde as pessoas possam fazer sacrifício e buscar o Senhor. E o dia que eu fazer secar a terra, o dia que eu mandar o gafanhoto nas plantações, o dia que eu punir o povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, sararei a terra, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então, o que está acontecendo aqui? Deus está dizendo para Salomão que tudo que fosse feito naquele templo, de coração, Deus o ouviria. Síntese: o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. Isso é um exemplo, uma lição muito importante para nós, apesar de que, como diz o profeta, a alma que pecar, ou a pessoa que pecar é essa que será condenada. Nesse caso aqui, nesse caso nós não estamos falando de condenação eterna. No caso de Ai, ou no caso de Acã, nós estamos falando de uma convivência em comunidade. O erro, a falta de caráter, a falta de comprometimento, a falta de lealdade dentro da comunidade por parte de uma pessoa não prejudica apenas ele, mas todos que estão envolvidos, especialmente a família que está mais próxima. O texto bíblico se encontra em Josué capítulo 7, versos de 1 a 11, mas toda a lição está envolvida dentro do capítulo 7 e parte do capítulo 8. Nossa introdução nos diz o seguinte: a primeira batalha e conquista dos hebreus na Terra Prometida foi a cidade de Jericó, no Vale do Jordão. Nós estudamos sobre esta lição. Agora a guerra seria contra uma cidade-estado fortificada chamada Ai. Era uma cidade-estado fortificada, mas não chegava nem perto do que era Jericó. E por esta razão, quem sabe, os israelitas estão muito empolgados e autoconfiantes quanto a essa batalha contra os habitantes da cidade de Ai. Um lugar de importância estratégica, pois controlava a rota principal de Gilgal, a região de Betel. Aos olhos dos hebreus, seria uma batalha pequena, e por isso Josué reduziu o número de soldados
para o combate, né? Nós vemos que Josué mandou alguns espias e os espias chegaram, né, com aquele relatório. Não, é pouca gente, o povo é fraco. Não mande o exército todo não, manda só aí uns 5.000, porque nós não vamos cansar o povo todo nessa batalha, porque não precisa, né? O povo estava autoconfiante. A autoconfiança é um problema. Como diz, né? A soberba precede a ruína. E foi o que o povo de Israel, pelo comando de Josué, perceba que Josué, mesmo sendo um grande líder, ele cometeu falhas. Entretanto, devido ao pecado de um homem, o povo não pôde resistir diante do inimigo. É o que veremos nesta lição, né? O povo todo empolgado, todo afoito, mas eles não sabiam que havia pecado no arraial. Nosso primeiro tópico, a derrota em Ai. Primeiro ponto, primeiro tópico, o perigo do pecado. Isso aqui é bastante importante para a gente meditar. O triste episódio da tomada de Ai nos mostra que não há nada mais perigoso para o crente do que o pecado. A iniquidade nos afasta de Deus e faz com que fiquemos vulneráveis aos ataques do inimigo. Isso aqui é muito importante para a gente refletir. O triste episódio da tomada de Ai nos mostra que não há nada mais perigoso para o crente do que o pecado, né? O pecado, ele dá legalidade para o diabo para agir em nossas vidas, né? O que foi que aconteceu ali na cidade de Ai? O pecado encoberto fez com que Deus retirasse a sua proteção do povo e assim eles sofreram as consequências. Isso também é para um exemplo de que o pecado não é uma coisa da qual nós devemos brincar. Este é um aprendizado muito importante, que Deus é santo e Ele deseja que nós sejamos santos. Uma vez que nós nos entreguemos ao pecado, automaticamente o Deus vai se afastar de nós. A palavra dele diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. À medida que nós nos entregamos ao pecado, nós nos afastamos de Deus e ficamos vulneráveis ao inimigo. Então, você que está ouvindo, assistindo esta aula neste momento, entenda que à medida que nós nos afastamos de Deus, nos aproximamos do diabo, ou o diabo se aproxima de nós e nós acabamos ficando vulneráveis e somos derrotados por ele. Portanto, não brinque com o pecado, não flerte com o pecado, não sirva ao pecado, porque o pecado é um péssimo patrão. Ele paga com a morte. O pecado de um único homem, chamado Acã, fez com que os hebreus fossem derrotados, envergonhados. Olha só, como eu disse no início, não é que por causa de um pecado de um, todos irão ser condenados eternamente. Não é nesse ponto. Mas numa vivência em comunidade, os maus hábitos, os maus comportamentos de uma pessoa prejudica toda a comunidade. Colocando isso dentro do contexto igreja, se um membro da igreja ele tem o hábito de ser mau caráter, ou dizer assim, compra e não paga, mente ou pratica qualquer outro tipo de ato pecaminoso, por mais que seja só ele praticando, mas aquela conduta ofende, denigre a imagem de toda a comunidade e traz constrangimento a toda a comunidade. Então, nós, como indivíduos, devemos pensar também e medir os nossos atos, sabendo que a nossa conduta não compromete apenas a nós mesmos, mas reflete também a outros, porque nós vivemos em comunidade. O pecado de Acã. O pecado de um único homem
acendeu a ira de Deus e as consequências sobre Acã, sua família e todo o povo logo vieram. Viu? Como eu já disse, não é que o pecado de uma pessoa hoje condenará eternamente ao inferno toda uma comunidade, como de fato não condenou Israel à morte, todo Israel, mas condenou a Israel a passar por vergonha. O povo, a nação ficou envergonhada, trêmula de medo por causa da derrota, por causa do ato de um homem. O pecado precisa ser tratado com graça, misericórdia, mas de forma imediata. É preciso que haja arrependimento e confissão para que Deus traga misericórdia. É preciso que haja uma nova disposição em nossos corações. Às vezes as pessoas confundem remorso com pecado. Remorso com arrependimento, melhor dizendo. Mas remorso não é a mesma coisa que arrependimento. Arrependimento é mudar a sua perspectiva, a sua percepção, a sua vontade, o seu desejo, o que você vai fazer em relação a uma determinada situação. Se você era uma pessoa que mentia, se você se arrepende de mentir, você então vai mudar a sua forma de ver a mentira. Você vai olhar para a mentira como algo repulsivo, como algo imundo, totalmente desprezível, totalmente repugnante. Tá? Então, nós precisamos sempre olhar para o pecado nessa perspectiva de que o pecado é uma coisa repulsiva. Isso é fruto, é exemplo de quem está realmente arrependido por ter cometido algum pecado. Vivemos no tempo da graça e para hoje a palavra de Deus nos exorta que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purifica de toda injustiça. O Senhor, que é santo, não pode abençoar um povo obstinado e que se recusa a tirar o pecado do seu meio. Como eu disse no início, né? O pecado faz com que a gente se aproxima do mundo ou se aproxima do diabo. Por quê? Porque o pecado ele é sim uma violação moral. E Deus é santo. E a santidade de Deus está diretamente ligada ao seu caráter moral. Uma vez que nós violamos esses princípios morais, nós estamos pecando contra a santidade de Deus. E se nós estamos pecando contra a santidade de Deus, Deus automaticamente se afasta daquele pecador obstinado e impenitente. Então, nós não podemos permanecer no pecado, nós não podemos abraçar o pecado, ter comunhão com nenhum tipo de pecado. Às vezes, a gente se acostuma com algum tipo de pecado, mas Deus é santo e Ele rejeita o pecado. Se você quer agradar a Deus, você não pode ter comunhão com o pecado, porque o pecado é uma violação à santidade de Deus, é uma ofensa à santidade de Deus, porque o pecado ele é um problema moral e a santidade de Deus é uma evidência do seu caráter, uma prova do seu caráter moral puro, íntegro. Uma derrota. Os israelitas sofreram um golpe significativo e agora o medo, a dúvida e a apreensão substituem a alegria decorrente da batalha contra Jericó. Eles precipitaram-se, muito afoitos, muito autoconfiantes, depois de uma grande vitória contra talvez a maior e mais poderosa cidade da região. E eles esqueceram que foi Deus quem tinha dado a vitória para eles contra Jericó. E agora eles olharam, com apenas os olhares dos espias, sem muito direcionamento espiritual, e acharam que eram suficientes para derrotar aquela cidade, mas eles perderam. E com isso, o medo, a dúvida e a apreensão substituíram toda aquela euforia, toda aquela alegria que eles tinham por ter vencido a batalha contra Jericó. Por outro lado, os inimigos que até então esperavam ser derrotados celebravam a vitória. Aqueles que achavam que não tinham a menor chance, agora estavam se sentindo totalmente poderosos
por causa dos pecados de Israel. Naquela época, as guerras eram vistas por muitos como um duelo entre divindades, e assim os povos pagãos, inimigos dos hebreus, poderiam achar que os deuses de Ai também eram fortes, né? É interessante, né, que a batalha de Israel pela conquista da terra de Canaã era uma guerra de Deus, né? Era uma obra de Deus. E Israel estava cumprindo o propósito de Deus de exterminar uma cultura perversa, maligna. E quando os israelitas partiram em retirada, derrotados, com alguns mortos, os moradores de Ai pensaram que os seus deuses haviam derrotado o Deus de Israel. Mas nós sabemos que não foi bem assim. Segundo tópico, o motivo da derrota, o pecado. A reação de Josué diante da derrota. Diante do vexame da derrota, Josué rasgou as suas vestes, prostrou-se diante do Senhor e disse: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar este povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fizerem perecer? Tomara-nos, contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Josué não tinha noção do problema. Eu entendo que Josué não tinha noção do problema. Se ele soubesse que o problema da derrota tivesse sido o pecado de Acã, ele não teria feito esta oração. É curioso como algumas pessoas, quando enfrentam alguma derrota, se tornam murmuradoras e colocam a culpa no fracasso sobre o Senhor. Josué parece estar questionando Deus. Ah, Senhor, se eu trouxe esse povo para cá, foi para matar eles aqui? Por que não deixou nós antes do Jordão? Estaríamos seguros lá. É um tipo de murmuração? É, mas a falta de conhecimento da causa da derrota levou Josué a pensar dessa forma. Josué estava fazendo exatamente isso quando foi interrompido pelo Senhor. Aliás, essa foi a tese de Adão, que culpou a Deus pela queda, ao justificar que tudo começou quando a mulher que tu me deste. Então, Josué estava lá prostrado, reclamando, e Deus disse para ele se levantar. E explicou para ele, olha, o problema é que tem pecado no arraial, né? Então, Josué entendeu que não era bem nessa perspectiva que ele estava indo. Mas mesmo assim eu acho interessante que Josué, quando ele ora, ele pega e diz assim: Senhor, o que dirão, né, as pessoas, as outras nações de ti, do teu santo nome? Por um lado, Josué parece precipitado, mas por outro lado, ele está extremamente preocupado com a honra de Deus, com a glória de Deus, né? Então ele questiona, mas ele questiona no sentido de que ele estava preocupado do que as nações iriam dizer sobre Deus e sobre a nação que Deus escolhera. Atribuir a Deus infidelidade por causa de problemas ocorridos também foi a tentativa de Jó, mas o Eterno, ao fazer-lhe várias perguntas, pôs-lhe no seu devido lugar, fazendo-lhe colocar a mão à boca. E isso é interessante porque geralmente as pessoas que murmuram contra Deus são por falta de conhecimento de quem é Deus, do seu amor, da sua misericórdia, né? Se você se dedica a conhecer Deus, a saber de verdade quem é Deus, certamente a sua perspectiva diante das adversidades serão totalmente diferentes. Deus jamais se equivoca em seus juízos, ainda que seja difícil compreender, né? Deus não muda e também não erra. Como eu acabei de dizer, nós murmuramos geralmente porque nos falta conhecimento de Deus. Se nós buscássemos conhecer mais Deus, ter um relacionamento mais próximo de Deus, certamente nós teríamos uma outra compreensão das nossas batalhas. Segundo ponto do segundo tópico, Acã toma do anátema. Deus falou com Josué dizendo que a derrota foi uma consequência da transgressão do povo. Havia um anátema no meio dos israelitas e esse precisava ser retirado. Então, quando Josué está lá prostrado, reclamando, Deus diz para ele: olha, peraí, levanta-te, porque a questão não é essa. A questão que vocês perderam porque tem gente escondendo o pecado dentro do arraial.
E como eu já disse no início, o pecado, o erro, a má conduta de uma pessoa em comunidade não afeta apenas ela, mas aqueles que estão ligados a ela de alguma forma. Acã atravessou o Mar Vermelho, peregrinou pelo deserto por 40 anos, atravessou o Rio Jordão, contemplou a queda dos muros de Jericó, mas infelizmente seu coração não era reto diante de Deus. O problema de Acã, né, eu vejo muitas pessoas que dizem assim, o irmão fulano era tão simples, tão crente, mas ficou rico e se corrompeu. Ou entrou na política, se corrompeu. Ou arrumou um emprego melhor, se corrompeu. Na verdade, geralmente essas pessoas têm o mesmo problema de Acã. Eles têm um coração desviado mesmo, sabe? Um coração torto mesmo, que não é reto diante de Deus. E apenas não havia oportunidade para eles se mostrarem quem era. Acã, talvez, quem sabe, tinha até alguma conduta mais exemplar dentro da comunidade, mas quando ele teve a oportunidade de se mostrar corrupto, ele fez aquilo que era essencialmente o seu caráter, né? Então, às vezes a gente julga, a pessoa se corrompeu. Na verdade é porque a gente não conhece o coração daquelas pessoas. Deus sonda os nossos corações. É importante nós pensarmos nessa perspectiva, que essa falsa religiosidade que nós temos só engana quem nos conhece por fora, mas quem nos conhece por dentro sabe exatamente o que somos. E aí é que mora o perigo, porque Deus é aquele que julga o interior do homem. Ao ver dentre os despojos uma boa capa babilônica, 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo, cobiçou e tomou tudo. Lá vai o Acã, sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma vigilância, sem pensar nas consequências, dominado pela ganância, pela cobiça, e se entregou ao pecado. Geralmente, nós quando somos dominados pelo pecado, é porque os nossos corações estão cheios de cobiça e de avareza. Nós precisamos lutar contra isso, orar a Deus para que Ele nos dê condições de vencer estas pequenas barreiras de pecados que nós geralmente alimentamos e achamos que são pouco significativos, mas que acaba nos levando a grandes ruínas. Cuidado, não se deixe enganar. O pecado pode ser atrativo, mas possui um enorme poder destrutivo, né? Isso é verdade. É por isso que a Bíblia recomenda que nós cristãos deixemos de lado todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia, né? Nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos achar que é um pecadinho. Se esse pecadinho está continuando, como eu já acabei de dizer, ore, peça a Deus que te liberte desse pecado, porque mais cedo ou mais tarde ele vai te matar. Terceiro ponto do segundo tópico, a ira do Senhor se acendeu. Por causa do pecado de Acã, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aquilo foi tão grave que, da mesma forma que o Senhor marcou com o memorial a travessia do Jordão, naquele instante em que o coração do povo se derreteu e se tornou como água, outro memorial deveria ser erguido no vale de Acor. Agora era um memorial de que o pecado não é brincadeira. Era um memorial não só à condenação de Acã, mas Deus quis deixar ali visível para todos que passassem lembrassem. Este é o vale da confusão, vale do tormento, porque aqui um homem não obedeceu a palavra de Deus e foi condenado por desprezar as ordens divinas. As consequências daquele erro ficariam para sempre na lembrança do povo. Deus fez isso, inclusive, com o propósito de fazer com que o povo não se esquecesse que ele é um Deus justo. Terceiro tópico, Deus entrega a cidade de Ai. Primeiro ponto do terceiro tópico, o inimigo confiante. Quando Israel terminou lá a batalha de Jericó, vieram para cima da cidade de Ai, todo autoconfiante, e perderam a batalha. Agora os da cidade de Ai, depois de derrotar os hebreus na conquista de Ai,
eles é quem ficaram autoconfiantes, né? Os israelitas estavam tomados pelo medo, mas os moradores da cidade de Ai estavam super, hiper, mega autoconfiantes. Mais uma vez, é sempre importante lembrarmos, a soberba precede a ruína. Mas Deus, mais uma vez, restaurou a fé dos líderes, dizendo que não temesse, nem se espantasse, porque tinha entregue a cidade inimiga em suas mãos. Em Josué 8:1 nós vemos isso. Deus diz para Josué, olha, foi um problema sério, um problema grave, mas o problema já foi resolvido. Então, levante-se, prepare o povo, porque eu ainda estou na direção dessa missão. Esse triste episódio na história do povo de Deus mostra que o Senhor nos concede sempre uma oportunidade para que possamos recomeçar. É interessante, né? Como diz o pastor Luiz Saião, por que Deus esperou eles irem para a guerra? Por que na hora que terminou lá a invasão de Jericó, Deus já não chamou logo Josué a particular e disse, Josué, Acã pegou o anátema e escondeu. Porque Deus queria, porque primeiro Deus sabia que a condenação de Acã era a morte, né? Deus sabe disso. Deus sabe que o salário do pecado é a morte. E Deus deu tempo para Acã, para que ele se arrependesse. Mas ele não quis se arrepender. Ele endureceu o coração. Há quem diga até que a família dele provavelmente saberia dos seus atos pecaminosos, porque ele enterrou tudo debaixo da sua tenda. Então eles foram coniventes, por isso morreram todos juntos. Mas Deus deu oportunidade para eles se arrependerem. Uma vez resolvido o problema do pecado, as promessas foram renovadas sobre o povo. E a bênção do Senhor, mais uma vez, estava a caminho. Seria apenas uma questão de tempo. Agora todo mundo alinhado com Deus, humildes, como eles deveriam ter vindo a primeira vez, né? Foram lá todos arrogantes e levaram uma chicotada, levaram uma carreira daquelas e agora voltaram humildes, totalmente dependentes do Senhor. E quando nós somos dependentes de Deus, a vitória é certa. Segundo ponto do terceiro tópico, a estratégia de Deus é diversificada. Deus, com certeza, quando Josué levantou-se ali e ele disse, volta, né, arma o povo de novo, vamos para a batalha contra Ai, ele deu as estratégias. Na batalha contra Jericó, Deus tinha estabelecido uma estratégia de guerra envolvendo os sacerdotes e a arca do concerto, e outros tocando trombetas. Mas agora seria diferente, né? Deus tem formas diferentes de agir, né? Paulo disse que a graça de Deus é multiforme, né? É multifacetada. Deus não é previsível. Ele pode agir da forma que ele bem quiser. Os despojos poderiam ser saqueados pelo povo e a estratégia seria uma emboscada, né? Olha só, uma parte do povo fugiria para o deserto, fingindo ter perdido a batalha, e quando os homens de Ai saíssem no encalço dos israelitas para fora da cidade, milhares de hebreus entrariam e atearia fogo e saquearia a cidade. Olha só, se o Acã tivesse tido um pouquinho só de paciência, tudo teria se dado bem na vida dele. Porque Jericó era condenado, não era para pegar ninguém, mas Ai era para pegar. Ai era para eles tomarem posse dos despojos. Mas o Acã preferiu seguir o seu coração pecaminoso, se deixou ser vencido pela cobiça e perdeu aquilo que era de fato de direito que Deus havia preparado para ele. Os hebreus consumiram os habitantes de Ai, deixando um total de 12.000 mortos. E assim como Moisés, quase 4 décadas antes, levantou a sua vara para que Israel prosperasse na peleja, agora Josué, por seu turno, deveria levantar sua lança e fazê-la permanecer no alto até o fim da luta para que a vitória fosse completa. Há alguns aqui que justificam que Josué ficou com a lança levantada. Outros interpretam o texto dizendo que ele não parou nenhum único momento até destruir todo o povo. A ideia parece nesse sentido que seria Josué e o exército entrou com tanta gana agora, com tanto ímpeto, que só descansaram depois da batalha vencida. Terceiro ponto do terceiro tópico, culto da restauração. Para celebrar a vitória, Josué deslocou o povo até o Monte Ebal e ali edificou um altar
onde colocou em pedras uma cópia da lei de Moisés. Com os oficiais hebreus à volta da arca, a meio caminho das montanhas e as tribos sobre as encostas, Josué proclamou a lei do Senhor, restaurando o compromisso com o Altíssimo. Eles estavam parte de um lado no Monte Ebal e parte no Monte Gerizim, o monte da bênção e o monte da maldição. Ebal é maldição e Gerizim é o monte da bênção. A palavra de Deus deveria estar escondida no coração do seu povo, a fim de que a conquista de Canaã acontecesse. É a palavra de Deus, como diz o escritor do Salmo 119, provavelmente Esdras, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Não era isso que estava escondido no coração de Acã. Acã preferiu esconder a cobiça no coração e o pecado na sua tenda. Condutas semelhantes às de Acã não deveriam ser repetidas mais. Como diz o pastor Luiz Saião, essa brincadeira de esconde-esconde foi descoberta e custou a vida de Acã. E por mais que a gente não queira pensar na condenação ao inferno de Acã, porque na hora que ele foi questionado, ele disse que se arrependia, é um tipo de arrependimento muito perigoso. Charles Spurgeon diz que não gosta nem muito de pensar, porque ninguém tem certeza de que realmente a confissão de Acã foi algo do seu coração, porque ele estava sob pressão, ele sabia que ia morrer, e aí, quem sabe, no ímpeto, no desespero, ele confessou o seu pecado, mas apenas de boca. Isso é importante para nós refletirmos, porque nós somos pecadores. Nós muitas vezes pecamos, mas pensemos, é tempo de nós nos arrependermos, porque pode ser que seja tarde demais. Conclusão, a nossa conclusão, aprendemos nessa lição que a derrota na batalha contra a cidade de Ai foi um momento muito difícil para todo o povo. Deus é santo e não tolera o pecado. Por isso o anátema foi retirado do meio do povo, o pecado corrigido devidamente e os hebreus puderam continuar lutando para conquistar a tão almejada terra prometida. Vale lembrar que o anátema foi tirado e o pecador também foi tirado porque ele não se arrependeu. Deus deu tempo para ele, mas ele não se arrependeu. Muito bem, chegamos ao final então do nosso estudo desta lição. Que Deus em Cristo nos abençoe, paz e bem a todos e até a próxima.